Hello there, guys! Mais uma aula e essa daqui vai ser de verbos e vamos falar sobre o verbo go e o verbo get. Esses verbos são muito importantes e muito usados. E às vezes eles nem estão só como o seu significado mesmo. Às vezes eles estão lá para ajudar algum outro verbo. Então é muito importante que a gente aprenda esse primeiro significado deles. Vamos lá. Go, se pronuncia go. Simples. Lembra de soletrar? Então, o O se pronuncia O e o G você coloca na frente. Fica go. Já o get. É muito importante que você não pegue o costume de falar get. Adicionar esse I, que nem a gente costuma fazer em português. Não pode. Porque ele vai atrapalhar a sua evolução com o tempo. E é muito importante que a gente evite os pequenos errinhos e as coisinhas que no futuro podem dar um problema bem maior para você conseguir resolver. Então, você termina o get no T. Get. Ele fica... Você sopra um pouco atrás do dente, sabe? Get. Mas, voltando. Go significa ir. Então, eu vou, ela vai, nós vamos. Tudo é go. E a primeira frase, a gente já tem uma palavrinha nova. I will go home. Eu, will. Esse will, ele é um verbo, quer dizer, é uma palavrinha auxiliar, sabe? Ele não tá ali para você traduzir, mas ele tá ali para mostrar que a frase funciona de um certo jeito. Lembra como o do, ele tá no começo das perguntas, normalmente, para mostrar que ela é uma pergunta e você não traduz ele? É quase a mesma coisa com esse will. Mas esse will aqui, ele serve para te mostrar que a gente está falando no futuro. Então, I will, eu, no futuro, go, ir, home, casa. Então, eu, no futuro, ir, casa. Eu vou para casa. Tranquilo, né? Segunda frase, she is going to the cinema. She, ela, is, está ou é. Nessa frase aqui é está. Going. O go a gente já conhece, que a gente tá falando dele o tempo todo. Esse ing aqui, ele serve para você mostrar uma ação que está acontecendo ainda. Em português, se você for estudar bem certinho os termos, a gente chama de gerúndio. Então é o verbo que, por exemplo, ir fica indo, passar, passando, correr, correndo, gritar, gritando. Esse ando, endo, indo em português vira o ing em inglês. Mas não se preocupem em aprender isso daqui, que depois a gente vai fazer uma aula bem com calma sobre isso. Mas aqui é importante para a frase de exemplo só. Então, she is going, ela está indo, to. To tem o sentido de para, mas nem sempre ele é traduzido como um para. Então, ele é... Você indo um ponto até o outro é to. Certo? The cinema, o cinema. Cinema. Em português, a gente pronuncia cinema, certo? Em inglês, você vai deixar ele rolar, assim. E começa se, aqui no fundo mais da garganta. Bem tranquilo. Né. O né, ele sobe lá no céu da boca. E o ma, você deixa cair junto com o queixo. Ma. Então, repete comigo. Se, na, ma. Cinema. Aqui, muito importante lembrar vocês que é muito bom que vocês vão anotando tudo que eu vou passando de informação nova e tentando repetir comigo também, sabe? Para que vocês possam praticar e tudo siga de acordo com o seu objetivo, que é aprender inglês. E não existe aprender sem praticar. Segundo verbo, get. Get é um verbo um pouquinho mais complexo em sua tradução, porque ele tem vários sentidos e depende do contexto para você poder dizer realmente o que ele significa. Então, ele pode significar receber. Então,
Eu recebi meu pagamento. Eu recebo meu pagamento. I get my paycheck. I get, no sentido de receber. Ou eu consigo. Para esse conseguir, a gente pode olhar a segunda frase de exemplo ali. Tá vendo? You get to be happy. You get, aqui tá no sentido de conseguir. Mas esse get na primeira frase de exemplo, ele tá no sentido de ficar, de se tornar, de conseguir para si uma qualidade. Mas é uma coisinha assim que você não precisa se preocupar, porque você vai pegando com o contexto, sabe? Se você traduzir a frase toda e você sabe que o get tem esse sentido de mais ou menos, tipo, receber, conseguir, me tornar, você já vai conseguir ver qual que é a tradução certa para ele. Primeira frase, I get better every day. I get, eu me torno, better, melhor. Esse I get está sendo seguido por uma qualidade, better, every day. Então, o I get significa eu recebo essa qualidade. Então, eu me torno, eu fico better, melhor, eu fico melhor, every day. Esse daqui é uma palavrinha bem interessante, porque a gente vai usar bastante as palavras nesse sentido para tempo. Então, frequência, sabe? Esse every day são duas palavras juntas, every e day, para formar essa num sentido novo. Toda palavra que termina com day significa dia. Então, é alguma coisa, dia. Nessa daqui, every significa todo. Então, every day é todo dia. Mas tem outras palavras também para você falar algum dia, para você falar alguns dias, para você falar todo dia, para você falar nenhum dia. Todas elas seguem essa formulinha, que é uma palavra mais day, certo? Mas não vou me prender muito nisso daqui. Próxima frase. You get to be happy. You get, você consegue. To be, ser. Esse daqui é o nosso querido verbo to be. E ele não tá conjugado, ele tá na sua forma crua, certo? Então, ele significa ser. E às vezes você vai ver ele assim, como be, e não como is, am ou are. Ele vai ser só o be. E tá tudo bem. E happy significa feliz. Então, você consegue ser feliz. Ou até mesmo, se você, numa tradução mais livre, você poderia dizer que você merece ser feliz. Certo? Então, vamos continuar. Aqui, o go. Focar só no go. Temos 5 perguntinhas. Eu vou falar elas devagar. E eu espero que vocês vão repetindo, anotando, se possível. Se precisar pausar o vídeo um pouco para poder anotar também, sem problemas. E depois eu vou passar para vocês um jeito que daria para vocês responderem essas perguntas, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. Where did you go yesterday? Yesterday já é uma palavrinha que a gente conhece, né? Então, where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Where significa onde, mas a gente já vai ter uma aulinha sobre esse where, when, what, que são palavrinhas que a gente usa muito nas perguntas, mas que por enquanto não fica com isso na cabeça, tá? A gente vai ter uma aulinha só sobre isso. Agora é só lembrar que nessas frases o where significa onde. Segunda palavra da primeira frase, did. Essa parece uma palavra nova, né? Não é. Lembra do verbo do? Aquele que tá na terceira e na quinta frase? Que ele tá ali só pra mostrar que é uma pergunta? Certo? Então, na primeira frase, ele tá ali também mostrando, além de mostrar que é uma pergunta, ele tá conjugado no passado. Então, ele mostra que a frase está no passado. O inglês tem muito isso, de que tem uma palavrinha para mostrar o tempo todo, o tempo da frase toda. Eles não conjugam verbo por verbo, que nem a gente faz, sabe? Eles têm uma palavrinha para frase toda.
ou, dependendo da frase, eles podem até conjugar o verbo, mas normalmente tem um padrão. Tem um padrão ou uma tabela que você pode seguir, basicamente. Where did you go yesterday? Onde, no passado, you, você, go, ir. E yesterday, lá das nossas palavrinhas úteis da aula 0, significa ontem. Então, where did you go yesterday? Onde, no passado, você ir ontem. Onde você foi ontem, certo? E para responder, você vai ter que fazer esse go ficar no passado. Porque aqui, ó, normalmente você vai ter que conjugar o verbo para responder numa frase simples, sabe? Eu fui a tal lugar. Você vai ter que conjugar esse verbo. E o go é um verbo irregular. Então, ele não segue regra nenhuma. Ele muda completamente. Então, é muito importante que você anote, tá bom? Então, where did you go yesterday? Eu, went. Went, W-E-N-T, é o verbo go no passado, certo? Então, I went to. E o lugar. Se for um lugar específico, você usa o to. Se não for, se for tipo, eu fui pra casa, fui pro trabalho, fui pra escola, você só coloca I went to. Não, você usa o to em qualquer situação. A não ser que seja pra casa. Porque daí você só fala I went home, sem o to. Mas se for pro trabalho, I went to work. Então, antes que eu me prenda mais analisando essa pergunta, vamos para a próxima. Where did you go to school? Where, onde, da mesma, bem parecida com a frase anterior. Where did you go to school? Então, where, onde, did, no passado, you, você, go, ir, to school, para a escola. Onde no passado você foi? Onde no passado você ir para a escola? Então, essa pergunta você pode escutar bastante, principalmente se você está indo viajar, ou se você for, por exemplo, planejando uma viagem para você fazer um intercâmbio, por exemplo. As pessoas podem perguntar onde você estuda, ou onde você estudou. Essa daqui significa onde você estudou. E você vai responder tanto com faculdade, eles podem estar te perguntando do teu ensino médio, do teu ensino fundamental, ou até mesmo da creche. Tudo depende do contexto, sabe? Porque eles não usam school só para escola. School significa qualquer parte que você está estudando, basicamente. Where did you go to school? Onde você estudou? Você vai responder tranquilinho, bem parecido com a resposta de cima. I went, W-E-N-T, went to. I went to. E o nome da escola que você estudou, ou da faculdade que você estudou. Outra coisa, nome não se traduz, tá bom? Se for a faculdade Santa Maria, você não vai traduzir para Saint Mary ou Holy Mary. Não, ela continua a School Santa Maria, certo? Terceira pergunta, para eu não me prender na segunda de novo. Do you go to parties? Esse do you, no sentido dessa frase, ele tá perguntando assim, num geral. Não é se você vai agora, não é se você foi, não é se você vai no futuro. Ele não tem nenhuma especificação dessas. Então, ele tá perguntando assim, num geral. Do you, você, go, vai. To, até. Parties. Parties significa festas. Todo mundo gosta de uma festa. Então, a pergunta é se você vai a festas. Num geral, não é muito... Não tá te perguntando se você foi, não tá te perguntando se você vai hoje. É tipo, num geral, se você vai em festas. Se você gosta de festas até. Então, você responde yes ou no. Não é uma pergunta que você precisa elaborar. Mas, se você quiser, você pode fazer a frase toda. Então, a resposta fica yes, yes.
I go to parties. Ou só yes, I do. Porque esse do, ele tá concordando com a pergunta. Entende? Então, se você falar... É a mesma coisa que você responder, tipo, a pessoa falou, você vai em festa? Você fala, sim, eu vou. E tá tudo bem, a pessoa já sabe que você tá falando da festa. Entende? É assim que você usa o do na resposta. Ou se você falar que não vai em festa nenhuma, você vai falar, no, I don't. No, I do not. No, I do not. Certo? Se você quiser fazer a frase toda, você coloca no, I do not go to parties. Tranquilo, né? Quarta pergunta. Did you go out last weekend? Did you go out last weekend? Did you go out last weekend? O did tá mostrando que tá no passado, né? Mas a gente já poderia saber que é no passado, porque tem essa palavrinha aqui, ó, L-A-S-T. L-A-S-T, last. Last. Last significa no passado, no anterior, no antigo, sabe? Mostra, tipo, o que veio antes desse. Tranquilo? E weekend já é uma palavrinha que a gente conhece, né? Significa final de semana, lá das palavrinhas úteis. Ele também tá aqui na última pergunta. Então, aqui, no passado, você go, foi, vai, ir. E o out também estava nas nossas palavrinhas úteis, não é mesmo? Vocês lembram o que significa? Se quiserem pesquisar no caderninho. Significa pra fora. Fora. Ou no sentido de sem. Aqui é tipo ir fora. Ir fora. Quando tem o go e o out, significa sair. Se você quiser pensar em como ir fora, também pode ser. Mas para traduzir, a gente fala sair, que significa a mesma coisa. Então, did you, você, no passado, go out, saiu, você saiu, last, passado, weekend, final de semana. Então, você saiu final de semana passado? E essa é outra pergunta que você pode responder com sim ou não. Então, para responder com sim, se for só sim ou não a pergunta, você pode usar sempre só yes, I did, no caso, porque aqui é no passado, ou no, I did not. Sempre você adiciona esse I did or I did not, porque se você só largar o yes ou o no, ele fica vazio, sabe? Ele fica... Claro, no cotidiano você vai acabar usando só sim ou não. Mas, no geral, o jeito certo é você adicionar sim, eu fui, ou não, eu não fui, porque ele te dá mais um contexto na frase, certo? Última pergunta, bem parecida com a quarta. Do you want to go out next weekend? Do you want, você quer, do you, você, na pergunta. Want é care, querer. E a gente já vai ter uma aulinha sobre ele. Se eu não me engano, é a próxima aula já, de verbos. Então, want significa querer. Mas o foco aqui é que é uma frase um pouquinho mais complexa, certo? Então, do you want, você quer, to go out, sair. Weekend a gente já sabe o que é. E aqui, esse next, N-E-X-T, next. Ele é o oposto do last, daqui da frase passada, que ele significa o próximo, no futuro. Normalmente é no sentido de próximo, mas aqui então fica você querer ir pra fora próximo final de semana? Você quer sair no próximo final de semana? E aqui é mais uma pergunta de sim ou não. Então, yes, I do. No, I don't. No, I do not. Tranquilo? Vamos lá para a próxima parte da nossa aula, que é perguntas com get. Certo? Get. Então, primeira pergunta. When did you get your newest
jacket. When did you get your newest jacket? When did you get your newest jacket? Certo? When significa quando. Quando. Tranquilo? Esse when, what e where são as palavrinhas de pergunta. E a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá bom? Não se desespere. Did mostra o passado, certo? You, você. Get, conseguiu ou recebeu. Your, sua. Jacket, aqui, no final da frase, significa jaqueta. Tem várias palavrinhas que você consegue mais ou menos deduzir o que é a tradução delas. Nem todas são assim. Não é só porque ela parece que ela vai ser. Mas uma grande parte dos casos, se você vê uma palavra e você acha que pode ser mesmo. Então aqui, jacket. Quando no passado você conseguiu sua newest. Newest é a mais nova. Porque, new aqui, new, N-E-Y, é uma palavra que ela significa novo ou nova. Mas quando você adiciona esse EST, ela se torna a mais nova. E não se preocupa, esse EST a gente vai estudar também numa aula daqui a pouquinho. Então, mais nova, jaqueta. Então, when did you get your newest jacket? É quando no passado você conseguiu sua jaqueta mais nova. Quando você conseguiu sua jaqueta mais nova? Basicamente isso. E você vai responder: I got it. E esse got it, ele é eu, got. Por estar sendo uma frase no passado, você lembra que com o verbo go, a gente conheceu a palavrinha went, W-E-N-T. Então, aqui é quase a mesma coisa. A gente vai conjugar esse get. E o get no passado, ele fica muito mais simples do que o go. Porque o go vira uma palavra totalmente diferente. O get, ele só muda o E por um O. Então fica G-O-T. Got. Got. Certo? Então, I got it. Lembra desse pronomezinho lá da aula 0? Que significa alguma coisa no sentido de objeto, lugar, ou até mesmo mencionar ao que você falou ultimamente. Então, when did you get your newest jacket? Você vai responder, I got it. E você fala, quando que foi? Nessa questão, eu acho que você vai precisar de um dicionário, porque a resposta varia bastante de pessoa para pessoa. Então, se eu fosse responder, eu poderia falar que eu consegui ela ontem. Então, que eu comprei ela ontem. Então, I got it yesterday. I got it yesterday. Segunda pergunta. What did you get for lunch today? What, o que, did, no passado. You, você. Get, sentido de receber, conseguir, ter. For significa para. E lunch, aqui, significa almoço. Então, é mais uma palavrinha de vocabulário que é muito bom vocês irem anotando, porque, querendo ou não, ela aparece no dia a dia, né? E today é uma palavra que a gente já conhece, né? Today. Significa hoje. Então, por estar hoje e no passado, é hoje mais cedo. Então, o que você teve no almoço hoje? Essa é a tradução mais polida dessa frase. Mas se você for traduzir palavra por palavra, é o que no passado conseguiu para almoço hoje? O que no passado você conseguiu para almoço hoje? Então, o que você conseguiu para almoço hoje? Você vai responder com o que você comeu. Ou, se for um prato diferente, você fala I got a. Só a letra A. E você vai especificar o que você comeu. Se você comeu um macarrão, ou se você comeu um arroz, alguma coisa, você vai pegar o seu dicionário, ou o tradutor, alguma coisa, para você separar o que você comeu no almoço. E isso vai te dar mais um pouco de vocabulário também. Então, eu, por exemplo, comi macarrão. Então, I got some pasta.
Some é no sentido de um pouco. Porque comida, às vezes, você não consegue medir certinho quanto que é. Então, some, S-O-M-E, some é no sentido de um pouco de macarrão. Macarrão é P-A-S-T-A. Pasta, mas você vai pronunciar pasta. Pasta. É como se você fosse um pouquinho snob, você fosse pasta. Certo? Então, I got some pasta. Terceira pergunta. Do you get tired after classes? Do you, você, get. Esse é no sentido de se tornar. Porque tired é um adjetivo. Tired significa cansado. Então, você fica cansado. After é depois. After é bem parecido com o next. No sentido de depois, a próxima. After, depois. Classes é aulas. Pode ser qualquer tipo de aula. Ele não se especifica somente a aula no sentido acadêmico. Se você fizer uma aula de dança, se você fizer uma aula de... Até mesmo se você treinar algum esporte, por exemplo, você pode falar que é uma aula. Que é, então, classes. Do you get tired after classes? Então, você fica cansado depois das aulas? Essa é uma pergunta que você pode responder com sim ou não. Então, fica yes, I do ou no, I do not. Certo? Próxima pergunta. Essa é no passado. Did you get to practice your English today? Did you get to practice your English today? Inglês, a gente já sabe que tá aqui. English. E a gente já sabe que é no passado, mas é uma frase de hoje, porque tem o today ali. Então, o que você, assim, só por deduzir, você já sabe que tá falando de inglês hoje, no sentido de até agora. Então, did you, você no passado, get, conseguiu, to, practice. Practice é praticar. E se pronuncia practice. 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 Your, seu inglês hoje. Então, você conseguiu praticar o seu inglês hoje? E eu tenho uma ótima notícia para você. Só de você já estar tão longe na aula, você já conseguiu praticar o seu inglês hoje. Então, todo mundo aqui pode responder yes, I did. Então, e a última pergunta, bem pequenininha, curtinha e simples. Do you got a pen? Do you got a pen? Do you, você, got, no sentido de ter, de possuir. Se você tem a pen, é uma caneta. Então, tô te perguntando se você tem uma caneta. Do you got a pen? Do you got a pen? Você vai responder com sim ou não. Yes, I do. Ou no, I do not. E por isso, por hoje, essa é a nossa aula. Tô muito feliz que você chegou até agora e espero te ver na próxima também. E no aplicativo para poder praticar. Porque é realmente muito importante que vocês pratiquem a questão de falar e de ouvir também outras pessoas falando em inglês. Mas é isso, tô muito feliz que chegou até o final e espero te ver na próxima aula. Tchau!